Oi, oi, gente. Essa semana a gente vai falar de um tema chamado forças de caráter. Vou explicar como que ele surgiu, do que ele se trata. Já estava querendo, né, trazer essas reflexões sobre as nossas virtudes, nossas qualidades, e aí eu pensei que esse tema ele é muito pertinente nessa linha. Então vamos lá entender um pouquinho melhor como é que as coisas chegaram até aqui, né? Para a gente começar, eu queria que a gente pensasse, de uma forma geral, em que a gente costuma gastar mais energias, né? Então, por exemplo, fui para a escola e nada de extraordinário aconteceu. Cheguei na escola numa boa. Fui para a escola, estava chovendo, aí eu pisei numa poça de água, molhei minha calça, enfim. Quando eu chego na escola, na primeira situação, que tá tudo bem, eu cheguei bem, não pisei numa poça, não pisei em nada, eu não costumo dedicar minha energia a, nossa, que bom, deu tudo certo no caminho e tal. Mas, se estava chovendo, pisei numa poça, molhei a barra da minha calça, aí acabou o dia. Nossa, hoje o dia tá horrível, já molhei minha calça, já pisei na lama, enfim. E aí a gente dedica muita energia, muito tempo, muita força para o negativo, para focar nas coisas ruins que aconteceram. Mas isso é com praticamente tudo na nossa vida. Por exemplo, fiz uma prova, fui bem? Ah, beleza, fui bem. Fui mal, nossa, fui mal, meu Deus, pior coisa do mundo, não adianta nada, minha vida, sou burro. E aí a gente, de novo, dedica muito tempo ao negativo, né? E aí, nessa linha de perceber que a gente costuma focar muito no negativo, teve um psicólogo, mais ou menos ali em 1997, 1998, é até bem recente, né? Que propôs com base em satisfações que ele estava tendo, de perceber que as pessoas, quando estavam associando a doenças, estudando doenças, focavam muito nos sintomas, nas coisas negativas, ele estava querendo propor uma nova visão. Ao invés da gente olhar tanto para o negativo, focar no negativo, para a gente focar no positivo e deixar essa força positiva das nossas virtudes, das coisas boas, serem um norte e ao invés de dedicar tanta energia às coisas ruins. Beleza. Foi aí que surgiu a psicologia positiva, que é uma nova área da psicologia, bem nova, na verdade, e que traz essa linha mais otimista, né? Vamos entender um pouquinho melhor. A psicologia positiva surgiu a partir do descontentamento de Martin Seligman, que é esse daí da foto, com foco na psicologia do negativo, que é o que muitas vezes acontece. E a sua proposta é de um novo subcampo da psicologia, com foco no que é mais vital para a vida, né? O que que vai dar a vida, o que que vai dar energia, o que que vai ser mais produtivo, vai dar mais motivação, né? Enfim. O objetivo da psicologia positiva é possibilitar uma transformação na psicologia, saindo da preocupação em salientar o que está ruim para a construção do que promove o bem-estar e a qualidade de vida. Então, ao invés da gente focar no que está ruim, que é o que muitas vezes a gente faz, a gente vai mudar o nosso foco de visão para o que promove o nosso bem-estar, o que nos dá força, motivação, energia, enfim. Não se trata de ignorar o que não funciona, mas de destacar e valorizar o que está funcionando bem. Então, ele acredita que pode ser que, ao invés da gente focar no que a gente tem de defeito, por exemplo, para ser uma pessoa melhor, a gente focar no que a gente tem de qualidade, para que eu, com consciência nisso, tenha força e energia para melhorar os meus defeitos, focando nas coisas boas que me motivam, que me colocam para cima, que já me destacam nesse campo de sou uma pessoa boa, né? Das qualidades e virtudes que eu tenho. Muito bem. Foi aí então que ele propôs uma análise, e aí ele dedicou alguns anos da vida dele estudando 6 virtudes humanas, que são essas que estão no topo aí dessa tabela,
sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. Ele dedicou um tempo da vida dele para definir essas 6 virtudes, e essas 6 virtudes, elas meio que são virtudes universais. Elas são vistas como virtudes em todos os lugares do mundo, elas são valorizadas como virtudes em qualquer religião, em qualquer ambiente de estudo. Então, é importante e é valorizado e é entendido como virtude a sabedoria, a coragem, a humanidade, a justiça, a temperança e a transcendência. Muito bem. E aí, com base nessas 6 virtudes, ele definiu 24 forças de caráter. O que seriam essas forças de caráter? Seriam como se fossem degraus para a gente alcançar essa virtude maior ali, né? Então, vou pegar um exemplo aqui, a sabedoria, né? Que está aí na primeira coluna de vocês. Se pega lá embaixo, tem a criatividade. Se eu, por exemplo, desenvolvo a minha criatividade, que é uma força de caráter, eu estou indiretamente desenvolvendo a virtude da sabedoria. Indiretamente, não, diretamente, desenvolvendo a virtude da sabedoria. Então, quando eu desenvolvo a minha curiosidade, eu também estou desenvolvendo a minha sabedoria. E aí, e eu não preciso fazer essas 5 simultaneamente, né? Sempre que eu me dedico um pouquinho mais, ou se eu olho para mim hoje, olho para essas, só a parte de baixo, né, que está um pouquinho, num fundo um pouco mais clarinho, né? Olho para as 24 forças de virtude que estão aí escritas. E eu penso, eu tenho, por exemplo, a criatividade muito forte em mim. Então, quer dizer que um campo da sabedoria, ele está bem desenvolvido, né? E que eu posso crescer mais na sabedoria se eu desenvolver as outras forças de virtude, né? Às vezes a gente fica assim, tipo, eu queria ser mais inteligente, por exemplo, que está mais associado à sabedoria. Você pode buscar desenvolver essas 5 forças de virtude que você vai estar desenvolvendo a sua sabedoria. E aí, eu vou dar uma lida muito superficialmente, porque a gente vai assistir um vídeo de um psicólogo que tem mestrado nessa área e estuda um pouco mais sobre isso, e ele vai explicar cada uma das 24 forças de virtude para que você olhe para você. Já vou dar um spoiler aí da primeira parte do dever de casa. Olhe para você e pense quais dessas 24 forças de virtude você tem, que você acha que você tem, né? Porque às vezes a gente acha, e aí entra um pouco do autoconhecimento também, né? Eu acho que eu tenho, mas na verdade ela nem tá tão desenvolvida assim, né? Então, se você tem dúvida aí, eu não sei o que que é equidade, eu não sei o que que é perseverança, eu vou passar um videozinho que vai explicar direitinho essas 24 forças, para que vocês olhem e pensem as 5 que vocês mais têm. Mas eu vou dar uma lida aqui superficialmente antes da gente assistir o vídeo. Então, a virtude da coragem está associada, principal, dentro dessa teoria, né? Está associada a 4 forças de caráter, que são a bravura, a perseverança, não desistir, né? Vitalidade, integridade, né? Falar a verdade, ser honesto, enfim. A virtude da humanidade está associada principalmente a 3 forças de caráter: o amor, a inteligência social, o bem socializar, né, com as pessoas, e a generosidade, né? A gente não ser tão egoísta. E aí, tá vendo, ó, para eu explicar a generosidade, eu fui no negativo. É o oposto, mais ou menos, do egoísmo, né? Enfim, só que a ideia é a gente focar no positivo, né? A justiça, a virtude de justiça está associada a 3 forças: liderança, trabalho em equipe e equidade, ser justo dentro ali das diferenças, né? Temperança está associada às forças humildade, prudência, perdão e autocontrole. A prudência, ela está muito do não ser tão impossível, né? E o autocontrole também está associado a isso. E a transcendência está associada a 5 forças, que é a apreciação da beleza, mas não a apreciação da sua beleza ou de outra pessoa, mas a apreciação da beleza da natureza, do mundo, das pequenas coisas, essa valorização, né? A transcendência é uma virtude que está associada ao extra, né, material, assim, vamos dizer, né? Mais ao transcendente, enfim, a gente vai entender um pouquinho melhor.
Humor, né? Ser uma pessoa alegre, espiritualidade que não necessariamente está associada a uma religião específica ou a uma religiosidade, mas a crença em algo maior, né? É, a esperança e a gratidão, né? Olhar os outros enfim, ser grato e falar obrigado. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, eu vou passar o vídeo aqui para vocês. E aí a gente vai conseguir, após o vídeo, compreender o dever de casa, beleza? Então vamos lá. Vai começar, tá? Saudações positivas! Nesse vídeo, eu vou explicar para você o que são as forças de caráter e as grandes virtudes da humanidade segundo a psicologia positiva. É uma classificação científica e você vai descobrir como você pode saber quais são as suas principais forças, suas forças mais altas e como utilizá-las melhor, ok? Bom, em primeiro lugar, não sei se você me conhece, então permita-me apresentar. Meu nome é Helder Camei, sou psicólogo, mestre em psicologia pela USP, Universidade de São Paulo, onde desenvolvi e escrevi uma dissertação de mestrado pioneira no Brasil sobre psicologia positiva. Também tenho especialização em psicologia positiva pela Universidade da Pensilvânia, que é onde nasceu a psicologia positiva. Meu diploma assinado pelo próprio Martin Seligman, que é o fundador da psicologia positiva. Sou sócio fundador do Instituto Leaderflow e estou como presidente da Associação de Psicologia Positiva da América Latina, APAL. Muito bem, já devidamente apresentados, então eu quero contar um pouquinho para você da história de como surgiu essa classificação de forças de caráter e virtudes, tá? Bom, essa classificação surgiu quando o psicólogo, pesquisador e professor da Universidade da Pensilvânia, Martin Seligman, o Dr. Martin Seligman, foi eleito presidente da APA. O que é a APA? American Psychological Association, a Associação de Psicologia Americana. É a associação de psicologia mais antiga do mundo, a primeira da história, né? Já teve aí presidentes ilustres, célebres, como, por exemplo, o Dr. Abraham Maslow, que vocês conhecem pela pirâmide da hierarquia das necessidades, e muitos outros psicólogos importantes na história. Então, em 1998, o Martin Seligman foi eleito presidente da Associação Americana. E aí ele começou a verificar o que é que ele podia fazer para contribuir com a psicologia, com a ciência e com a sociedade. Ele verificou que existia na medicina um manual de classificação de doenças, né? Que talvez vocês conheçam, é o CID, Classificação Internacional de Doenças, que é utilizado, né, pela Organização Mundial de Saúde e pelos médicos do mundo inteiro. Essa classificação é internacional, tá? A gente usa no Brasil, se usa em qualquer lugar do mundo. Também para as doenças mentais, transtornos psicológicos, existia o DSM, né? Publicado pela American Psychiatric Association, Associação de Psiquiatria Americana, que tem o mesmo papel, classificar todas as doenças mentais. Então, o Martin Seligman teve uma ideia, que seria fazer um manual de classificação de doenças ao contrário, ou seja, de sanidades. Em vez de classificar doenças e os sintomas que formam essas doenças, esse manual classificaria as qualidades que o ser humano tem de melhor, as maiores qualidades humanas, os maiores recursos. Gente, Que eu vou levaria dar doenças para uma interromper, ou seja, para adiantada estados de... aqui nessa parte específica, porque ele vai falar um pouco sobre um manual e isso não vai fazer tanta diferença para a gente. Vamos entrar aqui nas forças de caráter mesmo, para a gente entender como é que elas, o que significa cada uma delas e a gente poder pensar sobre a gente mesmo. Tá bom? Então, bora lá. 3 grandes virtudes e 24 forças de caráter. Esse desenho aqui, gente, não está no livro, tá? É com uma permissão de vocês, né? E com uma certa liberdade criativa. Então, eu e a minha equipe do Instituto Leaderflow, nós fizemos esse design, né? Para ficar artístico, criativo, bonito, estético, lúdico, né? De um girassol com 24 pétalas. Girassol porque é o símbolo que nós usamos para os agentes do florescimento humano, ou seja, profissionais que querem atuar ajudando a humanidade a florescer. Como que você faz para uma pessoa florescer? Ajuda ela a desenvolver essas 24 forças de caráter, que são essas 24 pétalas, né? E o girassol é uma flor, como o nome já diz, sempre se volta para o sol, sempre está buscando a luz, e a luz é uma ótima metáfora, um ótimo símbolo para o que há de melhor em nós, né? A psicologia trabalha com essa metáfora de luz e sombra, né? E a luz seria o que existe de melhor dentro de nós. Então temos 24 forças de caráter. Essas 24 forças estão agrupadas em 6 grandes virtudes: sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. Como se chegou nessas 6 grandes virtudes, né? Através aí do trabalho de mais de 3 anos de pesquisa. Então, na literatura, desde a antiguidade até a modernidade, passando pela filosofia grega, filosofia oriental, filosofia chinesa, indiana, pelas religiões, né? O judaísmo, o cristianismo, o hinduísmo, o islamismo, né? Enfim, todas as religiões orientais, taoísmo, confucionismo, né? Então foi feito esse trabalho. E essas 6 virtudes são valorizadas em todos os códigos éticos, morais, religiosos da humanidade, todos. Tá? Então são virtudes universais, estão presentes em todas as culturas, em todos os códigos, e são também atemporais. Por quê? Porque elas estão presentes desde lá da antiguidade, da Grécia Antiga, China Antiga, Índia, até os tempos modernos. Tá? Essas são então as chamadas 6 grandes virtudes, ou 6 virtudes centrais. Além dessas 6 grandes, existem mais outras 24 virtudes que estão atreladas a essas 6, que são caminhos para o desenvolvimento dessas 6 maiores.
Essas outras qualidades humanas foram chamadas de forças de caráter, tá? Forças de caráter, né? Cada força de caráter está atrelada a apenas uma grande virtude, ó. Essas forças estão ligadas à sabedoria. Essas aqui estão ligadas à coragem. Essas aqui estão ligadas à humanidade, e assim por diante, né? Esse aqui é o nossa tabela periódica das forças de caráter, né? Fazendo aqui uma analogia à tabela periódica dos elementos químicos, que também nós colocamos numa disposição em formato de tabela periódica, né? Fica visualmente bonito, fácil de entender, fácil de compreender, tá? Muito bem. Esta classificação de forças, então, contempla as 6 grandes virtudes e as 24 forças. Cada força é um caminho para o desenvolvimento de uma grande virtude, né? Por exemplo, existe a virtude da sabedoria. Na sabedoria, nós temos as forças mais cognitivas, mais mentais, mais racionais, que envolvem a aquisição e a utilização de conhecimento. Tá? Então, por exemplo, nós temos a força do amor ao aprendizado. E o amor ao aprendizado é uma força que me leva ao desenvolvimento do conhecimento e da sabedoria. Também existe a força da curiosidade. A curiosidade também faz com que eu me interesse por coisas e aprenda coisas novas. Isso desenvolve a minha sabedoria. Existe a força do critério, que é o senso crítico. Existe a força da perspectiva, que é possuir uma visão mais ampla, abrangente, sistêmica. E a força da criatividade, que é pensar de maneiras novas, inovadoras, originais, né? Então, essas são as forças da sabedoria. Depois, ó, vamos pular aqui a coragem, vamos para a humanidade, que faz uma. Vou dar um pause aqui rapidinho só para dizer, para vocês prestarem atenção no que ele está explicando, para vocês poderem olhar e pensar, ah, essa eu tenho muita, essa eu não tenho tanto, tá bom? Presta atenção. Ou a contraposição com a sabedoria. Se essas forças são mais cognitivas, aqui nós temos forças mais emocionais, forças mais do coração, e que envolvem também nos aproximarmos e nos relacionarmos melhor com outras pessoas. E aqui nós temos 3 forças: o amor, a generosidade e a inteligência social, né? Então, através da inteligência social, eu consigo gerar empatia pelas pessoas, pelos sentimentos, motivos e pensamentos dos outros, né? A força da generosidade faz eu desejar o bem e realizar ações, boas ações em relação às outras pessoas. Tá? Aqui você pode incluir generosidade, bondade, gentileza, altruísmo, tá? Compaixão, tudo isso, né? E aqui nós temos a força do amor, que é a força que nós utilizamos para valorizar relacionamentos próximos, né? Então são relacionamentos afetivos, relacionamentos familiares, relacionamentos mais íntimos, né? Então essa é a força aqui do amor, tá? Através dessas 3 forças, nós desenvolvemos essa grande virtude chamada humanidade. Agora vamos pegar essa outra virtude chamada coragem. Aqui nós temos forças emocionais que envolvem o exercício da vontade para alcançar metas, né? Mesmo diante de oposição externa e interna, tá? Então a coragem são forças da vontade que me levam à ação, né? Então nós temos aqui a força da bravura, que me faz não recuar diante das dificuldades, né? A bravura. Nós temos a força da perseverança, que faz com que eu não desista, né? E termine as coisas que eu começo. Tem a força da integridade, que é a coragem de falar a verdade, né? De ser autêntico, genuíno, mesmo que no ambiente as pessoas tenham opinião oposta. E a força da vitalidade, que é a energia, o combustível que eu preciso para fazer as ações que eu preciso, né? Então, se essa virtude é uma virtude que me leva para a ação, esta virtude aqui, ela vai pular para a temperança, porque ela contrabalanceia a coragem, tá? A temperança são forças que protegem contra o excesso, ou seja, elas visam a moderação, visam o equilíbrio. Nesta virtude, nós temos a força do autocontrole, por exemplo, uma força importantíssima. Eu preciso ter autocontrole emocional, comportamental, né? Porque senão eu não consigo fazer a minha dieta se eu não tiver autocontrole. Não consigo fazer exercício se não tiver autocontrole. Eu brigo com as pessoas, falo bobagem se não tiver autocontrole. Eu gasto mais dinheiro que eu tenho se não tiver autocontrole. Né? Então ela me protege contra o excesso. A força da prudência também faz eu ser cuidadoso, pensar nas consequências, né? A força da humildade faz com que eu não fique querendo ficar me gabando perante os outros, querendo aparecer, falando muito de mim, né? Eu deixo que as minhas realizações falem por si só. Tá? E o perdão, né? Todo mundo sabe o que é perdoar, desculpar aqueles que erraram, que nos ofenderam ou nos prejudicaram em algum nível. Então, essas são as forças da temperança, tá? Eu costumo usar uma metáfora, né? Se a gente fosse um carro, a virtude de coragem seria o acelerador, o pedal do acelerador. E a temperança seria o pedal do freio, né? Aqui faz eu ir para frente e aqui faz eu moderar, tá? Vão pensando aí qual virtude você acha que é maior em você, qual é menor, quais forças você acha que você tem mais envolvidas. Depois tem um teste que eu vou explicar, né? Você vai aprender como é que você descobre suas forças, tá? Vamos lá, vamos para a virtude da justiça, então. São as forças cívicas que fundamentam a vida comunitária, né? Bom, aqui, gente, na justiça, eu passo a ter um pensamento de grupo, né? Um pensamento do coletivo, um pensamento de cidadania, tá? Eu penso no bem-estar do grupo, da coletividade, né? Então, eu tenho a força do trabalho em equipe, onde eu trabalho bem como sendo membro de uma equipe, sou muito colaborativo, cooperativo. Agora, eu posso ter a força da liderança, né? Que eu trabalho bem em grupo, só que mais com atitude de liderança, tá? E as forças da imparcialidade, onde eu trato todas as pessoas da mesma maneira, de acordo com noções aí de igualdade e justiça, né? Então essas são aí as forças que me levam ao desenvolvimento da virtude justiça. E por fim nós temos aí a virtude chamada transcendência, que contempla as forças que estabelecem conexões com o universo maior e fornecem significado. Então aqui eu tenho uma conexão com algo que é maior do que a mim mesmo, maior do que a todos nós, e que traz sentido, né, para a nossa vida. E nesta
Deixa eu me tirar aqui para você enxergar, que eu vou começar aqui então com a força da espiritualidade. Ter crenças coerentes acerca de um propósito maior, ver significado na vida. Isso faz eu desenvolver espiritualidade. Então perceba que não tem a ver com religiosidade, você não precisa ter uma religião, mas sim crenças sobre haver um propósito maior que dá sentido para a nossa vida e para a nossa existência, né? Então temos a espiritualidade. Temos também a força da apreciação da beleza e da excelência, que faz eu valorizar o belo, tá? Por exemplo, a beleza do pôr do sol, da natureza, da arte, né? E também da excelência humana, tá? Virar um atleta, um músico, né? Que outras forças nós também temos? Vou aparecer aqui. A força da gratidão, ser consciente e grato pelas coisas que acontecem, né? Agradecer, sentir a gratidão e agradecer. A força da esperança, que é esperar o melhor, trabalhar para alcançar o melhor. Olha que interessante. É esperar, mas não é ficar esperando de braços cruzados. E sim, ter a expectativa positiva, porém, trabalhar para alcançar o melhor, né? Agir, né? Esperançar, não apenas esperar. E temos também, por fim, a força do humor, que compreende aqui gostar de rir e de fazer as pessoas rirem. Então, essas forças desenvolvem a virtude maior, que é a virtude da transcendência, tá? Então, aqui nós temos essas 24 forças e essas 6 grandes virtudes. Bom, agora você deve estar se perguntando, como é que eu sei quais são as minhas forças mais altas, mais baixas, né? Existe um teste? Sim, existe um teste, um assessment chamado VIA, questionário VIA, assessment VIA, né? Uma ferramenta online, questionário online que você pode fazer pela internet. São 120 perguntas. Tá? 120 perguntas. Ele demora um pouquinho para fazer, né? Mas está em inglês. Original em inglês, mas tem tradução para todos os idiomas lá. É só você clicar e mudar o idioma e você pode mudar para português brasileiro ainda. Português brasileiro, tá? Bom, se você nunca fez. Bom, então a gente vai falar exatamente sobre isso agora, né? É, deixa eu voltar aqui a apresentação para os slides. Espero que vocês tenham entendido como é que ele propôs, né, para a gente compreender um pouco melhor essas forças, o que são essas forças, né? Quais dessas forças a gente tem e que vocês acham que vocês têm, na verdade, né? Que efetivamente a gente não tem tanta certeza. E aí o nosso dever de casa vai ter duas partes. A primeira parte vocês vão olhar a força de caráter, lá no AVA tá a tabelinha, né, para vocês poderem ver. E vocês vão tentar, vocês vão escrever ou numa folha de caderno, ou no computador, ou no celular, no Notes, não importa. Você vai escrever as 5 forças dentre as 24 listadas que você acha que são suas 5 forças topo. 5 forças topo são as 5 forças que estão mais em cima, as 5 mais fortes, né, em você, as mais presentes em você. E vai ser um achômetro, beleza? Você vai escrever assim. Depois você vai escrever 5 que você gostaria de desenvolver mais, mas que você acha que não estão lá em cima, né? Estão um pouco mais embaixo. Você não precisa colocar as que você acha que estão as 5 mais baixas, tá? São 5 que você gostaria de ter mais, vamos dizer assim. Obviamente, não vão ser as mesmas 5 que você já escreveu, porque as 5 que você já escreveu são as 5 que você acha que você já tem, né? Que são as que estão mais em cima. E aí, depois que você escrever essas 10, escreve bonitinho, explicado, tipo, ó, 5 que eu tenho mais forte, aí escreve as 5. Depois você escreve as 5 que eu gostaria de desenvolver, escreve as outras 5, beleza? Essa é a primeira parte. A segunda parte, você vai fazer o teste, que o link está lá na plataforma. E depois que você fizer o teste todo, você vai verificar a ordem das 24 forças de caráter hoje na sua vida. Então, você vai responder o teste e ao final do teste vai aparecer lá, numerado de 1 a 24, as 24 forças, desde a primeira, que hoje é a mais forte na sua vida, até a última, que seria a mais fraca. Não é que é um defeito que você tem ou que você não tem. Não, ela tá em você. Todo mundo tem essas 24 dentro de si, mas são as que estão mais fraquinhas. Aí você vai olhar o resultado e anotar na frente das 10 forças que você tinha escrito antes, em que posição elas estão. Vamos supor, hipoteticamente, que você conseguiu acertar 5 que você tinha escrito, que são as 5 mais fortes suas, são as 5 primeiras. Aí você vai escrever lá, né? Ah, no meu teste, a que eu tinha colocado em primeiro ficou em terceiro, a que eu tinha colocado em segundo ficou em primeiro, enfim. Aí você vai escrever. Mas aí pode acontecer também de a que você tinha colocado em terceiro lá, ela tá em décimo. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que
talvez você ache que tenha ela muito forte, mas ela possa ser mais desenvolvida ainda. E aí entra o autoconhecimento, da gente entender e se conhecer um pouco mais, né? Não só através dessa avaliação, mas também da gente conseguir olhar, parar e perceber a gente mesmo, né? E aí vocês vão anotar, não tem certo, não tem errado. Meu objetivo não é que vocês acertem todas, é que vocês me mostrem essas que vocês anotaram, que posição de fato elas ficaram. E aí você vai anexar no AVA duas coisas. O resultado do teste, ele vai sair em um arquivo para você. Você pode me mandar esse arquivo ou me mandar a foto desse arquivo, enfim. E as anotações que você fez antes do teste com a ordem dessas 10 forças que você tinha escrito. Então, você tem que mandar essas duas coisas para a sua nota ser máxima no dever de casa. Beleza? Me mandou essas duas coisas, aí a gente pode pensar no autoconhecimento, né? Enfim. E principalmente o resultado do teste não é só fazer por fazer, é para você olhar as que estão em cima e valorizá-las, né? Perceber que você tem essas forças e principalmente olhar as que estão mais embaixo e dedicar energia, dedicar tempo para valorizar e trabalhar um pouquinho mais essas 10 que estão embaixo, 5 que estão em último, né? Para que ela cresça e, consequentemente, você cresça nessas virtudes associadas a essas forças. Tudo bem? Para encerrar nossa aula, eu trouxe duas frasezinhas. Pensar positivo é transferir boas energias para a sua vida. E todo pensamento positivo te impulsiona na direção certa. São frases legais para a gente focar nas coisas boas, focar no positivo. Foi um prazer estar com vocês nesse semestre. Espero que, enfim, de alguma forma eu tenha contribuído positivamente. Muito obrigada por tudo, tá bom? Espero que vocês tenham tudo de mais maravilhoso na vida de vocês, de mais positivo, e se conheçam cada vez mais. Beleza? Um beijo, muito obrigada aí pelo semestre e a gente se vê por aí.